Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Vamos lá, Êxodo 3. Eu vou ler do 1 ao 8. Do 1 ao 8. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Então disse o Senhor: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse Moisés, e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui que está a mensagem de hoje. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu, e do amorreu, e do perizeu, e do heveu, e do jebuseu. Lugares que depois Josué vai conquistar. Fala conosco, Senhor, para a tua glória. Amém. Eu quero a tua atenção. Como que Deus, Ele tem esse capricho de cuidar tanto do seu povo, como daqueles que se colocam à disposição de também ser cuidado do povo. Vou repetir: ao mesmo tempo que Deus cuida do seu povo, Ele cuida de quem disse sim no cuidado desse povo. Ele poderia cuidar diretamente, 100%? Sim. Ele poderia inclusive ter dado ordem aos anjos que pediram para fazer a obra. Ele diz assim: Moisés, eu fui com teu pai Abraão, eu fui com teu pai Isaque, eu fui com teu pai Jacó, eu fui com teu pai José, eu serei contigo também, Moisés. Olha que interessante, nós conhecemos um pouco a história. Ele cresce lá no Egito, esse camarada se forma, alguns vão dizer que ele era um poliglota, um camarada com várias formações acadêmicas, alguns dizem que até medicina ele estudou. Ele sai de lá como um fugitivo. Por quê? Porque em defesa do povo hebreu,
por não aceitar a forma que o povo hebreu estava sendo tratado, ele cometeu um erro. Ele fez o certo, defendeu o povo, mas da maneira errada, matou um egípcio. E aí a coisa apertou para ele e ele teve que sair de lá. Muitos aqui já estudaram a história, conhecem até mais do que eu essa história. O tempo passa, Moisés agora se casa, precisa de trabalho, precisa de cuidar de sua família, e o seu sogro Jetro chama ele para um bate-papo e diz o seguinte: eu tenho emprego para você, eu vou emprestar uma parte do meu rebanho, e você vai pastorear. Quer dizer, paga uma comissão aí para mim, e ganha o seu dinheiro. E ele então pastoreava, cuidava, protegia aquelas ovelhas, literalmente um rebanho de ovelhas. Ali era o seu ganha-pão, ali era o que ele levava comida para o seu lar, para a sua família, para a sua esposa. Deus olha tudo aquilo ali, e aí Deus toma essa grande decisão: eu vou mudar a história do meu povo, mas também vou mudar a história de Moisés. Pode acreditar, você que é um Moisés dos dias de hoje, seja um homem ou uma mulher, não é fácil carregar essa marca, não é fácil se colocar na brecha, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Não é fácil liderar um grande negócio, não é fácil ser patrão nos dias de hoje, nunca foi, mas os dias de hoje está difícil, é complicado hoje em dia. Não é fácil pastorear, liderar uma célula, liderar um curso, dar aula, cuidar de um grupo, visitar uma ovelha caída, emprestar o seu ouvido, a sua agenda, o seu tempo. Mas Deus olha tudo, observa tudo. Tudo que Ele faz é bom, é agradável, é perfeito. E quando Ele diz, vou mudar a história do meu povo, Ele também diz, vou mudar a história de Moisés. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente aqui nessa igreja com um chamado brilhante. Pessoas que disseram sim, e não está fácil, Adriana. Deus sabe que não está fácil para você, minha filha. Dá conta de tudo. É faculdade, é o Alex, que é outra faculdade. Porque o marido é uma faculdade para a mulher. Não, já é uma graduação. Você já não é nem mestrado mais, meu filho. Você já é um doutorado na vida dela. Então Deus sabe, Moisés, que está difícil. Deus sabe das tuas lutas para não deixar a peteca cair. Mas Deus não se esqueceu de você. Essa semana, Adriana, vinha você na minha mente, e eu orava pela sua vida. Eu não chamei você para uma conversa, não falei, estou um pouco preocupado com a Adriana. Vejo às vezes ela um pouco distante. Aí Elisete disse, você não tem noção do que ela está fazendo para dar conta da área que ela cuida, que é os adolescentes da igreja. E essa turma aí é uma bênção, é uma fase da vida com muitos desafios. E aí faculdade envolve uma série de coisas. Ô Moisés, Deus não se esqueceu de você. Eu venho como profeta aqui hoje dizer, como teu pastor, Deus vai mudar a história desse povo, mas Deus também vai mudar a história dos pastores desta igreja. Deus vai colocar o povo desta igreja num nível maior, e Deus vai colocar os líderes desta igreja num nível maior. Deus vai fazer uma obra linda na vida do povo desta igreja, mas Deus também vai fazer uma obra linda na tua vida, pastor Lima. Não vai ficar ninguém de fora, diz o Senhor. E Deus vem e se revela a ele. Ele está cuidando das ovelhas. Imagina um homem pastoreando. De repente ele chega no Horebe, o monte de Deus, e ele vê aquele monte, ele vê o sobrenatural da sarça,
que pegava fogo, não se queimava. Ele fica perplexo, ele fica entusiasmado, e aí o texto fala da experiência dele com Deus, e Deus diz: olha, se você quer viver um nível maior, Eliseu, não tem para onde correr, você vai ter que tirar. Por quê? Esse tira a sandália, porque o lugar que você vai pisar é santo, não quer dizer que eu tenho que estar descalço no altar, porque o altar é santo. É que aquela sandália que ele tinha ainda era um restinho do Egito que ele carregava, era uma espécie de um patuá, e Deus estava dizendo: você vai ter que se desconstruir. Tudo aquilo que fez tua cabeça, tudo aquilo que perturbou tua vida, tudo aquilo que é obra do homem vai acabar, Moisés. Agora vai vir uma obra do céu na tua vida, e Deus se revela a ele, e ele tem uma experiência tremenda com Deus. E aí Deus fala para ele sobre a preocupação. Essa palavra preocupação é uma palavra que eu encontro para mim poder expressar o quanto Deus te ama, porque Deus nunca vai estar preocupado no sentido de desesperado, sem saber o que fazer. Eu falo na questão da preocupação, quantos estão me entendendo? Mas do cuidado de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, o quanto Ele te quer bem, o quanto Ele está interessado em você, o quanto Ele quer mudar o seu destino, o quanto Ele quer mudar a sua história. Você que me acompanha ao vivo, Ele tem uma obra para você. Talvez você está mexendo aí no YouTube, nas redes sociais, e você me encontrou falando ao vivo agora. Você não me encontrou por um acaso. Eu sou resposta para a tua vida. Abra o teu coração, porque Ele te ama e não desistiu de você. Aí, irmãos, eu encontro aqui alguns verbos proferidos por Deus no Sinai, que revela o favor dele ao seu povo. E é sobre isso que eu quero pregar para a gente terminar. Nós vivemos um tempo onde agimos, pensamos como se Deus estivesse distante e ausente. Nós vivemos um tempo onde nós agimos, pensamos como se Deus estivesse distante da gente. No auge de Ricardo Gondim, ele pregando, ele disse o seguinte: o mais longe que Jesus pode estar de você é assentado, deitado na popa do barco. É o mais longe que Ele pode estar sentado de você. Ele é um Deus de perto. Eu vou melhorar a frase, porque aqui, Velho Testamento, a presença de Deus, ela se revela através do símbolo da arca, da aliança. Mas agora na graça, eu diria que Deus não está pertinho. Eu diria agora que Deus está dentro de você. Mas nós andamos e vivemos a vida como se Ele estivesse longe. Não. Ele é um Deus que se envolve, Ele é um Deus que se preocupa, Ele é um Deus que cuida. E eu venho reafirmar que Deus está trabalhando. Moisés dormia e Deus trabalhando. Eu dormindo, Deus trabalhando. Às vezes você me pergunta algo, eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta espiritual, eu não tenho resposta teológica, eu não tenho resposta doutrinária. Às vezes eu não sei o que falar. Essa semana me falaram alguma coisa sobre a igreja dos dias de hoje. Eu disse: eu não tenho o que te falar. Não, mas me fale alguma coisa. Eu falei: não pare, não desista. Eu não tenho resposta. Sabe lá em Deuteronômios 29, 29? Já leu Deuteronômio 29, 29? Coloca na tela aí para nós, Deuteronômio 29, 29. Isso aqui é saída para quem está no aperto. Quando alguém chega para você e você não sabe o que falar, o que responder, o que dizer. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta. Tem coisas que não tem resposta mesmo, e talvez nunca teremos resposta. Mas eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que nós não precisamos de algumas respostas para viver os melhores dias da nossa vida. Nós precisamos apenas continuar. Então vamos lá. Primeiro verbo que eu encontro aqui, o texto vai dizer assim, ó: eu vi a aflição do meu povo. Eu vi. Então você precisa acreditar que tudo que você tem passado, todos os momentos desfavoráveis, de escassez, de luta, de perseguição, Deus está vendo. Não caminhe mais nesta vida
acreditando num Deus que não está nem aí com você. Caminhe na vida acreditando que Deus, Ele pode não estar fazendo nada ainda. Ele pode não ter tomado nenhuma decisão ainda. Mas Ele está vendo. Ele está vendo tudo. Ele é onividente, Ele vê todas as coisas. O segundo verbo que eu encontro aqui é que ele diz assim: ouvi o clamor do meu povo. Ouvi o clamor do meu povo. Você precisa acreditar. Olha o que está escrito em Isaías 59, 1. As minhas mãos não estão encolhidas, nem os meus ouvidos estão tapados. Quer dizer, os meus ouvidos não estão tapados, eu estou ouvindo vocês. O salmista vai dizer que quando ele olha para a terra, ele vê a todos. Ele conhece a todos, Ele sabe quem você é, Ele te criou nos mínimos detalhes. Então, além dele te ver, Ele está ouvindo o teu clamor. Terceiro verbo, ele diz assim: conheço o seu sofrimento. Eu conheço. Eu sei do que você está passando. Eu sei que não está fácil. Eu conheço esse momento da sua vida. Quarto, ele diz assim para Moisés: eu desci para livrar o meu povo. Deus está dizendo: eu vi, eu ouvi, eu conheço e eu desço. Eu sei que tem coisas que fugiu do meu controle, fugiu do teu controle, mas não fugiu do controle dele. Tem dias que ele manda os anjos vir resolver. Tem dias que ele manda você resolver. Tem dias que ele usa alguém para resolver questões da sua vida. Mas tem dias que ele brada e diz: eu vou resolver essa parada. Eu desci do céu para livrar. Não é apenas eu desci, ele está dizendo para livrar. Para livrar. Quinto, ele vai dizer assim: para fazê-los subir para uma terra que mana leite e mel. Subir quer dizer, eu venho, eu ouvi você, eu conheço você, eu sei do que você está passando, sei que esse momento ninguém conseguiu resolver, eu vou resolver, eu cheguei para resolver, eu toquei a sua vida, eu resolvi essa parada, eu te tirei dessas mãos malditas, eu te tirei deste lugar sujo, eu te tirei deste pecado terrível, eu te tirei desta dor insuportável, eu te curei por dentro e por fora, e agora eu te levo para um novo tempo, para uma nova fase, para um novo nível. Vai subir para uma terra que mana leite e mel. Tudo que Deus falou para Moisés que ele ia fazer, ele fez. Tudo que Deus determinou para Moisés fazer, ele também fez. Com exceção de uma coisa. Com exceção de uma coisa. Eles estão voltando agora em direção à terra prometida. Eles estão se preparando para entrar na terra que mana leite e mel. E Moisés está ouvindo um povo, porque murmuração, reclamação, nunca foi novidade, sempre vai ter isso no meio. A Bíblia diz que quando Moisés saiu do Egito, livrando o povo de Deus, em direção à terra prometida, tem um texto que chama eles de populacho. O que é o populacho? Egípcios murmuradores. Eram alguns egípcios que gostou da proposta de Moisés e do Deus de Moisés e disse: eu vou com vocês. Só que no deserto, você precisa entender que mesmo que Deus veja, mesmo que Deus
ele conheça, mesmo que Deus desça e resolva tudo, Ele não vai isentar você do teu deserto, do teu treinamento, dessa fase que talvez você acha que é um tempo difícil. Deus está te preparando, está treinando. Tem coisas que para acontecer na nossa vida, a gente tem que passar por umas coisas que a gente não estava a fim de passar. Eu já ouvi coisas que eu não estava a fim de ouvir, já me falaram coisas que na verdade não tinha nada a ver comigo, foi um prejuízo que fizeram. E eu tive que aguentar firme. Só que chega uma hora que é o grande momento da entrada na terra prometida. Chegou um momento que o povo pediu água, o povo queria água. E Deus, com o favor dele, mesmo no meio de murmuração, mesmo no meio de um povo que às vezes é ingrato, mas por amor a todos, Ele vai prover. E Ele diz para Moisés: vai lá na rocha. Chega lá, você vai falar para a rocha: rocha, produza água. Rocha, dê água para que o meu povo beba. Mas Moisés estava tão bravo com o povo, ele estava tão nervoso nesse momento, que ele chegou lá e bateu na rocha. E aí a rocha deu água, sim ou não? Deu. O povo bebeu, sim ou não? Mas ele não entrou na terra prometida. Deixa eu te falar algo muito sério. Nem tudo que dá certo significa que Deus aprovou. É por isso que essa história de que diz assim: eu vou tomar tal decisão porque eu tenho paz no meu coração. Nem sempre, porque você tem paz no coração, é Deus que está no negócio. Às vezes você está com o coração aflito e é Deus que está trabalhando. Nem, eu vou tomar essa decisão porque eu fui lá comprar aquele carro, é tão interessante, está dando tudo certo, o banco disse sim, o cara me atendeu bem. Ô meu irmão, o cara está lá no estacionamento, não vende faz uma semana, ele vai te receber de cara feia? Ele vai falar que o carro não presta? Ele vai falar que, acorda! Nem tudo que dá certo é Deus que mandou. Nem tudo que está dando certo é Deus no negócio. Às vezes está tudo errado, tudo confuso, e Deus está dizendo: eu estou trabalhando, eu estou nesse negócio. Josué vai entrar na terra prometida, Caleb, e eles vão também passar por lutas. Outra coisa, o fato de já estar na terra prometida não significa aprovação 100% e conquista todos os dias. Porque Josué entrou e depois na cidade de Ai, 32 homens morreram por causa da desobediência. Se envolveram e casaram com mulheres que não era para casar. Se envolveram com coisas que não era para se envolver. Então não se ilude com uma temporada boa e com o melhor carro, a melhor casa e com o melhor salário. Você já entrou na terra prometida? Se mantenha no processo, na caminhada, porque quem está de pé, cuide-se para não cair. Eu quero terminar isso aqui hoje dizendo o seguinte: Deus nunca esteve ausente. Deus nunca deu as costas para o seu povo. Apenas Deus às vezes tirou a mão e deixou o homem colher da sua própria semeadura. Eu quero terminar, se coloque em pé. Eu quero terminar dizendo a você que a promessa está de pé, dizendo a você que Ele está. Feche os seus olhos um pouquinho. Pense agora no momento da sua vida. Pense agora no momento que você está atravessando. Pense agora. Deus está chegando. Deus está vindo. Deus está trabalhando. Deus conhece todas as coisas. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está vendo a sua aflição. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom.